Vamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas. Texto para a nossa mensagem. Capítulo 2, versículo 19 e 21. Eu vou dar ênfase no 20, mas nós vamos ler esses 3 versículos. Gálatas 2, versículos 19 a 21. Esse é o texto para a nossa meditação nessa noite. Como eu disse, é um dia especial porque adoramos ao Senhor, também porque receberemos o Caleb por pública profissão de fé. Eu quero deixar esse texto especialmente para o coração dele, também para os nossos, claro. Assim nos diz a palavra de Deus. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Sua palavra, que é santa, é perfeita, inspirada e inerrante, e nós carecemos, ó Deus, que o Senhor venha nos iluminar, venha abrir a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos ouvir a Sua voz, entender a Sua lei, vivenciá-la, praticá-la, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de mim na exposição da Sua sagrada palavra. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, Paulo vai enfatizar nesse capítulo algumas coisas importantes, como, por exemplo, de que voltar à lei é um contrassenso. Se nós, uma vez estando com Cristo, morremos para a lei, passamos a viver com Cristo. Ou seja, nós estamos ligados a Cristo. E nós, olhando para essa perspectiva do apóstolo Paulo, ele vai se referir a esses versículos na sua argumentação para nos ensinar como nós devemos olhar para a nova perspectiva ou para a nossa nova identidade em Cristo. Uma vez que nós agora estamos ligados a Cristo, uma vez que nós agora estamos desfrutando dessa doutrina chamada união com Cristo, estamos intimamente ligados ao nosso Senhor, e assim que como estamos ligados ao nosso Senhor, somos glorificados juntamente com Cristo e devemos viver para Cristo nesse mundo, para que a glória dele seja manifestada através das nossas ações em santidade, obediência e amor à sua lei. Portanto, Paulo vai narrar aqui a ideia de que o crente não vive pela fé. Vai discordar disso e vai argumentar que o crente que passou a viver a experiência do novo nascimento, que teve esse encontro, que foi tirado das trevas para a luz, ele agora não deixa de ser pecador, porque ele continua sendo pecador, mas pecador lavado, purificado, redimido pelo sangue de Jesus Cristo. E nessa condição de ser comprado e de ser resgatado das trevas para a luz e ser, então, convidado a experimentar o novo nascimento por meio do sangue de Jesus, é que ele agora vive a experiência de um homem que foi morto para si mesmo, Cristo, e este que foi crucificado a favor desse homem agora, ou dessa mulher, vai viver uma experiência então a favor de uma nova vida pela fé, e Paulo então vai dizer que é um contrassenso voltar para a lei, uma vez que nós estamos vivenciando e experimentando o privilégio da graça pela fé por meio do sangue de Jesus, o Cordeiro perfeito. E é nisso que ele vai argumentar aqui agora. Eu quero começar definindo para a gente algumas coisas importantes a respeito dessa ideia. E esse é o nosso tema, a nossa união com Cristo e algumas implicações para a nossa vida prática. Eu quero começar definindo o que é essa união com Cristo e depois passando para os tópicos que nós vamos conversar. Paulo, ao fazer essa declaração de que nós estamos crucificados juntamente com Cristo, ele vai se referir a esse relacionamento da doutrina do pacto.
A aliança a qual eu me referi em Gênesis 12, quando Deus chamou um povo para si, chamado Abrão, e a partir daquele homem disse: farei de ti uma grande nação. E nós somos o Israel de Deus, a igreja de Cristo, é o Israel de Deus hoje. E essa igreja de Cristo, o Israel de Deus hoje, é aquele início do chamado que Deus estabeleceu com Abraão, a doutrina do pacto, a doutrina da aliança que Deus fez entre ele e o seu povo. E começou com um homem chamado Abrão, saindo de Ur dos Caldeus, mudando o seu nome, transformando a sua vida, lapidando a sua vida, e este então é um processo em que Deus vem construindo os seus propósitos desde a eternidade, como diz Paulo aos Efésios capítulo 1, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E manifestou essa escolha, chamando Abraão, tirando ele do meio de Ur dos Caldeus, e fazendo com que a partir dele houvesse um grande povo, uma grande igreja, ou seja, de ti farei uma grande nação. E essa então é a aliança que Deus fez com o seu povo, cujo Cristo é o mediador da aliança, é o intermediador dessa aliança, e nós então nos tornamos alvos dessa união por causa de Cristo. A igreja é ligada a Cristo, e ele é o cabeça, diz Paulo em Coríntios para nós. Ele é o cabeça do corpo e nós o seu corpo, a sua igreja. E a igreja então enfrenta essa realidade e essa então é a nossa definição que nós podemos de maneira simples resumir aqui para dizer a você a respeito do que é essa união. O que é estar ligado a Cristo. Ou seja, a doutrina do pacto, a doutrina da aliança é a manifestação da graça de Deus escolhendo um homem chamado Abrão para cumprir um projeto que foi determinado por ele, que foi determinado pelo Filho e pelo Espírito Santo antes da fundação do mundo, para ter um povo nesse mundo chamado sua igreja e fazer de Abraão, ou de Abrão, naquela ocasião, uma grande nação. Assim, a igreja nesse mundo é a forma manifestada visivelmente, chamada corpo de Cristo, quem Cristo escolheu, morrendo, em Cristo pagou, o pecado, morrendo por nós, para nos tornar ligados ao nosso Deus Criador, e nós passamos então a desfrutar dessa união. Essa união com Cristo, com Deus por meio de Cristo, onde Cristo é o nosso mediador, e é por isso que Paulo diz então que não faz nenhum sentido mais nós vivermos voltados para os princípios da lei. Olhando para essas ideias que Paulo vem refutando aqui, vem construindo esse pensamento em Gálatas 2, após definirmos a ideia de estarmos ligados a Cristo, dessa união, nós vamos então para algumas implicações práticas para a nossa vida. Primeira lição, nós estamos mortos para a lei. Paulo vai dizer isso para nós. Nós estamos mortos para a lei, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Ou seja, o primeiro efeito dessa união na vida do crente é que ele está morto para a lei. Ele olha a perspectiva da lei no ensino do apóstolo Paulo, isso é muito curioso. Ele não tem nenhum desrespeito à lei, ele não desconsidera a lei, mas ele percebeu que a lei o condena. A lei é condenatória para ele naquela ocasião, para a igreja naquela ocasião e para nós. Porque nós já vimos isso, nós podemos reafirmar aqui que nós somos incapazes pela lei de cumpri-la. Somos incapazes de não cobiçar, somos incapazes de não desejar o que é do próximo, somos incapazes de não mentir, somos incapazes, ao olhar para os 10 mandamentos, pelo menos de maneira aqui resumida aos 10 mandamentos, somos incapazes de não fazer nenhuma imagem, de não adorá-la. Porque, embora nós não tenhamos uma estátua em casa, nós adoramos. Nós adoramos o dinheiro, o carro, o homem, a mulher, a saúde. Nós adoramos, nós somos adoradores. Então Paulo diz que a lei é algo que nos condena, porque Deus é santo. E a manifestação dos mandamentos é para mostrar que eu e você somos incapazes de satisfazer as exigências da lei. E é por isso que Paulo vai dizer um contrassenso voltar para ela quando nós fomos alvos da graça mediante o sangue de Jesus, que nos purificou de todo o pecado. Paulo aprendeu que a lei, ela é condenatória. Paulo aprendeu que a lei nos leva a um caminho de condenação e não um caminho de justificação. E o caminho de justificação, diz ele, é que nós agora morremos para a lei. E quem nos justificou?
Paulo vai dizer? Cristo. Cristo morreu por nós naquela cruz. E quando ele morreu por nós naquela cruz, nós passamos a morrer para a lei. Nós morremos para a lei. Nós não temos mais como ser justificados por ela. Ou seja, Paulo vai mostrar isso de maneira muito clara para nós, por exemplo, em Romanos, quando lá no capítulo de número 3, ele vai dizer que até mesmo Abraão teve que ser justificado. É muito interessante nós olharmos para isso, porque ele vai mostrar que a única forma de ser justificado é por causa do sangue de Jesus. Ou seja, olha só, que diremos, pois, capítulo 4, perdão, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne, porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois, que diz as Escrituras, Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado favor, e sim como dívida, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem em quem Deus atribui justiça, independentemente de suas obras. Bem-aventurados aqueles cuja iniquidade são perdoados e cujos pecados são cobertos. Uma referência aqui ao Salmo 32, verso 1 e 2. Mas olha que interessante, Abraão foi justificado pelas suas obras, porque se Abraão fora justificado pelas suas obras, o que trabalha é digno do salário. Paulo vai dizer, mas e se nós não fizemos nada para que fôssemos dignos de receber alguma coisa e fomos alvos dessa graça de Deus? Por isso, Paulo vai mostrar aqui que até mesmo ele teve que ser justificado. Por quê? Porque as nossas obras não nos justificam. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Versículo 13, foi pela fé que Deus escolheu ele. Foi pela fé e pelo projeto eterno de Deus que Deus o chamou para construir a sua igreja. Então Abraão ali, uma percepção do judeu que Paulo vai corrigir é, somos filhos de Abraão. E por causa disso nós somos justificados, porque afinal de contas somos judeus, descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E Paulo vai dizer, até mesmo Abraão teve que ser justificado, porque o único meio de ser justificado não é pela lei, mas pela graça. E portanto, Paulo vai nos mostrar que nós agora que conhecemos e tivemos uma experiência real e verdadeira com o Senhor, nós passamos a morrer para a lei. Nós não temos mais como ser justificados pela lei, porque a lei nos condena. Nós sabemos disso e Paulo vai mostrar que a lei nos faz condenados. Por quê? Ora, porque a lei revela que eu sou merecedor da justiça de Deus. Eu sou um infrator nato. Um infrator nato. Em pecado me concebeu minha mãe. Eu já nasço infringindo a lei. Eu já nasço corrompido. Entretanto, a resposta do apóstolo Paulo é que uma vez mortos para a lei, nós passamos a desfrutar desse novo status, porque o nosso representante, Jesus Cristo, foi entregue à cruz em nosso lugar. Foi morto por nós e ele cumpriu as exigências da lei. A pena recaiu sobre ele e por isso Paulo vai dizer, a lei então foi cumprida. O efeito da lei não é mais condenatório, pura e simplesmente para nós, porque Cristo cumpriu a lei, e muito embora ela será usada contra nós no dia do grande julgamento, Cristo já pagou por todos os nossos pecados. Esse é o efeito da nossa união com Cristo. Esse é o efeito da nossa vida na presença de Cristo. Nós passamos a viver sem culpa. Sem arrependimento? Não, sem culpa. Porque olhando para a lei, nós nos sentimos culpados por ser incapazes de cumpri-la. Mas quando desobedecemos a Deus e quebramos o mandamento, o que nós fazemos? Nos arrependemos, porque as demandas da lei foram cumpridas na pessoa de Jesus, o Cordeiro perfeito de Deus. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Muito embora Romanos 6,23 diga que o salário do pecado é a morte, ele também vai dizer que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. O que eu ganho por existir é morrer. Mas quando Cristo pagou o preço por mim naquela cruz, eu passo a viver sem culpa, porque as demandas da lei foram cumpridas.
as exigências de Deus foram cumpridas, a ira de Deus recaiu sobre o seu Filho, o Cordeiro perfeito e sem mancha e sem mácula, que derramou o seu sangue para pagar os meus pecados, os seus pecados, os nossos pecados. Então nós estamos unidos a Cristo. E o primeiro benefício dessa união com Cristo é que nós morremos para a lei. Não precisamos mais ter medo da lei. Isso não significa que não precisamos ser santos, como Cristo é santo, que não precisamos lutar pela nossa santificação como alvo da nossa vida cristã nesse mundo para glorificar a Deus e ser cada vez mais parecido com Ele. Mas nós estamos livres dessa lei que nos condena, uma vez que Cristo, morrendo naquela cruz por nós, pagou o pecado meu, seu e da sua igreja. Por isso, quem está unido ao Senhor, quem está unido a Cristo, quem desfruta dessa união extraordinária, essa relação profunda que só alguém que nasceu de novo pode desfrutar, tem uma convicção: não sofrerá a morte eterna. Não sofrerá a morte eterna. Passaremos pela morte física e isso é inevitável, a menos que Jesus venha antes. Mas nós não precisamos ter medo da morte eterna, porque a lei foi cumprida por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. A lei foi cumprida por Jesus Cristo. Nós não precisamos mais ter medo da lei, porque ela foi cumprida em Cristo Jesus. E por isso Paulo vai dizer, morremos para ela. Não precisamos mais ter medo da lei, mas precisamos sim viver para Cristo. E esse é meu segundo ponto. Segundo benefício dessa união que eu desfruto com Cristo é que eu sou convidado, eu sou chamado a viver para Ele. Olha o que Paulo diz. Morri para a lei, a fim de viver para Deus. A fim de viver para Deus. Isso implica que não só estamos mortos para a lei, para o pecado, para a morte, mas também somos chamados para viver para Deus, para a sua glória, para a sua satisfação, para o seu deleite, para o seu prazer. O fim principal do homem é o quê? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Trazer deleite ao Senhor para sempre. A vida do novo convertido, a vida do homem que se entrega ao Senhor, que vive a experiência, uma decisão como essa que o Caleb está tomando, que eu e você tomamos um dia, de pertencer à Igreja de Cristo, de participarmos da mesa do Senhor, de nos alimentarmos espiritualmente do pão e do cálice. Essa decisão, ela fez com que eu e você tornássemos participantes de uma nova orientação, de uma reorientação de vida. Ou seja, o que isso significa agora? Que nós passamos, uma vez convertidos, uma vez que nós somos vinho novo, que é gerado em odre novo, que é experiência do novo nascimento, que nós nascemos do Espírito, como Jesus convidou Nicodemos em João 3 a experimentar, nós passamos também a viver uma experiência extraordinária. Qual é? Nós somos reorientados, nós somos direcionados, nós somos colocados de novo no caminho. A vida passa a ter sentido para nós, a vida passa a ter um significado para nós, porque unidos ao Filho de Deus, unidos a Cristo Jesus, nós passamos a ter um fim último, um propósito de vida. E qual é o propósito de vida? Viver para Deus. Nós somos convidados a isso. Nós conversando no conselho sobre isso, eu disse isso para o Caleb, porque essa é uma decisão muito séria. Servir a Deus é uma decisão muito séria. Tomar do pão e do cálice é uma decisão muito séria. Comer do pão e tomar do cálice é algo muito sério. E o que isso implica na vida de uma pessoa que entregou a sua vida a Jesus é que os seus princípios mudam. A forma de enxergar a vida muda. Eu não vivo para mim mesmo. E nós vamos ver isso no próximo tópico. Mas eu passo a viver para o Senhor. Passo a viver para Deus. Deus se torna a razão da minha existência. Tudo que eu faço é para Ele, é para a glória dEle, é para honrá-lo. É claro que nesse caminho eu vou ter que pular alguns obstáculos e vou cair. Essa maratona é uma corrida de obstáculos. Às vezes eu vou saltar e Ele vai me derrubar. Eu sou imperfeito.
Eu peco, mas eu luto para que Deus seja o Senhor da minha vida o tempo todo. A minha existência é para o seu prazer, é para o seu deleite, é para agradá-lo. É para agradá-lo. É por isso que essa decisão de amar a Deus, de viver para o Senhor, é uma decisão muito importante e muito cheia de privilégios. É algo extraordinário, mas vem alguns deveres juntos. E um dos deveres de quem decide servir a Deus por resto da sua vida, que toma uma decisão como essa, que nós já tomamos, é que nós passamos a viver para o Senhor. Precisamos ter isso em mente. Nós vamos fracassar algumas vezes, porque nós vamos cair, nossa carne é fraca. Nós vamos de vez em quando, vez ou outra, tropeçar nessa jornada, mas nós podemos ter uma certeza de que quando nós nos arrependemos, o Senhor nos perdoa. Os nossos tropeços, os nossos erros, as nossas falhas são perdoadas pelo Senhor, são perdoados pelo Senhor. Porque o meu coração, uma vez entristecido pelo pecado, encontra perdão no Cordeiro de Deus. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, se porventura isso acontecer na sua vida, que vai acontecer, saiba de uma coisa, você tem um advogado, Jesus Cristo, o justo. O justo, o único que pode perdoar pecados. Jesus Cristo, o justo. Então, um resultado dessa união com Cristo é que eu passo a viver para Ele. Essa é a razão da existência de um homem que entrega a sua vida ao Senhor, de uma mulher, de um jovem, de um adulto, de um idoso, não importa a época em que ele seja alcançado pela graça. Ele vai ser reorientado a encontrar na sua existência uma finalidade última. E qual é a finalidade última da sua existência? Viver para Deus, para a glória dele, para satisfazê-lo. E então em tudo que nós fazemos, nós devemos refletir se Deus será glorificado através das nossas ações. Se Deus será adorado através das minhas ações. Se eu fazendo X, Y ou Z, quaisquer que sejam os meus pensamentos ou práticas, se eu agradarei o Senhor. Eu preciso refletir sobre isso. E às vezes que eu fizer contrário a esse sentimento, contrário a esse mandamento, contrário a esse propósito de vida, eu tenho que confessar os meus pecados e reconhecer que ofendi o Senhor. E encontrar nele a resposta do perdão. Então eu sou convidado a viver para o Senhor, não mais pela lei, mas pela graça, pelo sangue de Jesus. E esse viver, então, que eu passo a desfrutar em Cristo, me mostra, me aponta para uma nova direção. E a direção que eu aprendo é que eu fui chamado, escolhido por Deus para viver para Ele. Eu fui chamado para ser sal e luz da terra. Eu fui chamado para iluminar uma terra cheia de trevas. E eu não posso perder isso de vista. Não posso perder isso de vista. O terceiro efeito dessa união, ou a terceira lição que nós temos a aprender com o apóstolo Paulo, é que no versículo 20, eu morri para a lei, eu vivo para Cristo. Então a conclusão lógica do argumento de Paulo é este, olha só. Logo, sendo assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse é o ponto, para mim, chave dessa decisão do apóstolo Paulo de glorificar a Deus, de viver para o Senhor, de apropriar-se da graça obtida por meio da salvação. Quando Cristo derramou o seu sangue a favor dele e a nosso favor. Olha só, terceira lição que o apóstolo Paulo me mostra aqui é que nós somos convidados a entender isso. Que nós somos chamados a viver para Cristo. E uma vez que nós entendemos isso, que nós devemos viver para a glória de Deus, viver para Deus, para satisfazê-lo, nós temos que ir fazendo o quê? Nos enchendo dele, tirando a nossa natureza e preenchendo com a natureza de Deus, enchendo do Espírito, morrendo a nossa, fazendo morrer a velha natureza, despojando de todas as coisas que desagradam a Deus e se revestindo das coisas que o agradam. Porque o apóstolo Paulo quer que nós tenhamos isso em mente, de que uma vez sendo povo de Deus, nós passamos a viver para o Senhor e nesse novo princípio de vida,
nós declaramos com toda clareza, pela fé, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Ou seja, como nós andamos, como nós pensamos, como nós agimos, o que fazemos, tudo isso revela se nós somos de Cristo. Tudo isso revela se Cristo vive em nós. Como nós nos dedicamos ou não a fazer a vontade do Pai. A diferença que as pessoas olharão para nós e elas perceberão, não que nós não temos pecado, não que nós não lutamos contra o mundo, a carne e o diabo, como nos diz a palavra do Senhor, mas nós somos chamados para uma experiência extraordinária, que é se encher de Cristo nesse mundo, para que as pessoas, ao olharem para nós, vejam em nós Cristo. Características de Cristo, evidências de que somos de Cristo. Evidências de que nós pertencemos a Cristo. No cenário mais triste da vida de Pedro, quando ele negou Jesus Cristo, naquela noite em que Jesus foi preso e os discípulos ficaram ali acuados, com medo, e quando os guardas olham para eles, você é um deles, ele diz, não conheço esse homem, mas olha só como é interessante o que eles dizem, logo após Pedro, na primeira vez, negar o Senhor Jesus, ele diz assim, você fala como um deles. O seu jeito de falar te denuncia. Não tem como evitar isso. Você convive com Jesus, anda com Ele, aprende do Mestre, dorme ao lado dele, come pão e peixe com Ele, vê os seus milagres, seus sermões, olha o seu ministério extraordinário na terra. Você vai vivendo estas coisas, isso vai fazendo parte de você. E quando naquela noite Jesus foi preso e ele foi acuado, foi interrogado, olharam para ele e disseram, você fala igual a Ele. O seu jeito de falar te denuncia. Te denuncia. As pessoas precisam olhar para nós e falar isso para nós. Você fala como Jesus. Você pensa como Jesus. Você anda como Jesus. Você vive como Jesus. Você é diferente. E essa diferença é na igreja. Porque se o mundo, ao olhar para nós, não vir isso em nós, onde ele verá? Onde ele verá? Nós somos chamados, queridos, para isso, para viver essa experiência de que Cristo deve viver em nós. A certeza de que, sendo dele, as pessoas nos reconhecerão como sendo filhos de Deus, amados por ele. E esse é meu último ponto. O efeito, a consequência, as implicações de estar unido a Cristo é que nós somos alvos de um amor único para as nossas vidas. Um amor único, um amor sem igual. Olha só o que o versículo 20 vai dizer. Logo, já não sou eu quem vive em mim, mas esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse viver que agora vivo no corpo, na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Cristo me amou e se entregou por mim voluntariamente. Deus ama o mundo, porque Ele é criador de todas as coisas. Ele fez o céu, a terra, Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os criou, nos diz a palavra do Senhor em Gênesis. Mas esse amor especial, específico, devotado a mim e a você, é um amor que nos uniu a Ele por meio de Jesus. E esse amor, muito embora Cristo, Deus tenha sido o criador de todo o universo, o amor que nos uniu ao Pai é o amor manifestado na pessoa de Jesus. Por isso, esse amor é um amor especial, porque muito embora os homens e mulheres revelem a imagem e semelhança do Criador, nem todo homem e mulher será comprado pelo sangue de Jesus Cristo, porque Deus não quer fazê-lo. Por isso, olha só a oração de Jesus em João 17:9. Eu oro por aqueles que o Pai me deu, porque todo aquele que o Pai me dá, de modo nenhum lançarei fora. Não serão todas as pessoas salvas, nós sabemos disso. Mas que privilégio nosso em saber que nós somos alcançados. Isso não deve encher a mim e a você de soberba ou de orgulho, pelo contrário,
deve nos fazer humilhar-se na presença de Deus, deve nos fazer prostrar-se na presença de Deus, porque eu sei quem eu sou, e Efésios diz que eu andava segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade do príncipe da potestade do ar, que atua nos filhos da desobediência, dos quais eu era um. Fazia a vontade do diabo, sem conhecer Jesus, andava perdido, andava divagando nesse mundo, fazendo a vontade de Satanás. Mas que privilégio, quando eu olho para esse texto e Paulo diz, Cristo foi a manifestação prática do amor de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. A razão pela qual eu sou movido a abandonar a lei e assumir a graça, a razão pela qual eu morro para a lei e vivo para Deus, a razão pela qual eu agora já não vivo para mim, mas vivo para satisfazer o meu Senhor, é porque eu compreendi a grandeza desse amor. É porque eu compreendi a profundidade desse amor. Eu posso não mensurar o tamanho dele da maneira correta, porque eu sou imperfeito, mas eu sei o que ele significou, e a Bíblia me diz que isso significou a morte do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, quando ele derramou o seu sangue naquela cruz por nós. Por isso, quando Jesus faz essa oração, eu oro por todos aqueles que o Pai me dá, e que é aqueles que o Pai me dá, de modo nenhum lançarei fora. Nós somos esse povo que Deus escolheu antes da fundação do mundo, e o Filho comprou com o seu sangue e nos reconciliou com Deus. Nós somos especiais, privilegiados. Isso não faz de nós homens e mulheres que devem achar isso como soberba, porque importa que ele cresça e eu diminua. Mas eu tenho que olhar para isso de maneira agradecida, por saber que Deus enviou o seu Filho para morrer por mim como manifestação do seu amor. Ele se entregou a si mesmo. João 10 diz isso, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. A vida pelas ovelhas. Eu entrego a minha vida porque tenho o poder de entregá-la e de reavê-la. Eu sou o bom pastor. E Paulo então diz que isso é algo extraordinário, porque esse amor é extraordinário. Aliás, João 4 vai dizer, eu sei o que é amor porque ele me amou primeiro, na sua carta. Eu só sei o que é amor porque eu olho o que é o amor manifestado na pessoa de Jesus. Eu tenho um exemplo de amor. Então, é privilégio para nós. Afirmar que Jesus Cristo morreu por nós é um privilégio. É algo extraordinário. É maravilhoso saber que Jesus morreu por mim, porque eu sei quem eu sou. Eu não sei se você sabe quem você é, mas eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E eu sei o que Deus teve que fazer em Cristo Jesus para me tirar das trevas e me trazer para a luz. Eu sei quem eu sou, eu sei quais são os meus pecados. Eu sei quais são os meus erros. Eu sei quão feio são os meus desejos e sentimentos, hora ou outra, contra o Senhor. E quando eu vejo a manifestação desse amor, esse ato extraordinário dele se entregar a si mesmo por mim, é um amor que me constrange, porque eu agora sou convidado a viver de uma maneira diferente por entender a grandeza desse amor. Eu renuncio a mim mesmo. Eu passo a viver com uma finalidade última, que é de agradar a Deus e de glorificá-lo para sempre. E eu passo a viver não mais pela lei, mas pela graça, pela fé, porque já não vivo eu, mas Cristo em mim. E esse viver que agora vivo na carne, o vivo pela fé no Filho de Deus. Vivo pela fé no Filho de Deus. Cristo vive em nós de maneira plena, porque nós somos os seus filhos, comprados pelo seu sangue. E se nós compreendermos a grandeza desse amor, nós vamos cultivar essa renúncia que Paulo nos convida a fazer, a não viver para nós mesmos. Nós vamos lutar para agradar a Deus. Nós vamos lutar para viver a nossa vida para a glória dele, compreendendo a grandeza desse amor, compreendendo o que nós recebemos. Nós vamos viver de maneira humilde e sincera na sua presença,
e não em arrogância ou soberba, porque sabendo quem nós somos, nós só temos a agradecer por esse amor. Como diz Paulo em Romanos 5, Cristo morreu por mim, sendo eu ainda pecador. Ainda pecador. Portanto, esse caminho extraordinário de estar unido a Cristo, de viver dessa união, Paulo me convida a refletir sobre a grandeza do amor. O amor de Deus é algo extraordinário, que nos constrange, que nos faz refletir sobre algo que jamais poderíamos experimentar se Deus prontamente não o tivesse feito e planejado antes da fundação do mundo. Jamais vamos experimentar isso de maneira plena se nós vivemos para nós mesmos, se nós quisermos satisfazer a nós mesmos, se nós quisermos viver pela lei, cumprindo as exigências dela, mas se nós nos esvaziarmos de nós mesmos, compreendendo a grandeza desse amor, lutando para agradar a Deus, vivendo pela graça, nós demonstraremos na nossa vida, com a nossa atitude, com o nosso pensamento, com tudo aquilo que nós somos, que Deus nos transformou por causa da grandeza desse amor que um dia nos alcançou quando nós ainda éramos pecadores. Ainda éramos pecadores. Lições para nós, para a gente concluir. Primeira lição. A vida com Cristo, essa relação com Cristo, não é uma relação de legalismos, não é uma relação de cumprimento de regras e normas. A vida com Cristo é uma relação em que nós olhamos para a lei e compreendemos que, apesar da lei nos condenar, nós somos convidados a viver a dinâmica da santificação. Não como um ritual externo, não como uma aparência qualquer para que o outro veja como nós somos piedosos, ou agindo como o fariseu, que quando ia jejuar mostrava para todo mundo que estava de jejum. Mas nós somos chamados a viver para a glória de Deus. Nós não somos convidados a viver dessa maneira, né? Não coma isso, não toque nisso, não manipule aquilo. Porque o que Deus purificou não torna impuro o homem. Como lá na experiência de Cornélio com Pedro em Atos 10. Mas nós agora passamos a desfrutar de um caminho extraordinário, que uma vez tendo Cristo cumprido a lei, nós somos chamados não a ignorá-la, mas a entender que aquela lei que nos condenava foi cumprida em Cristo para quê? Para que nós lutemos pela santificação da nossa vida diante de Deus. Deus nos convida a nos santificar. Nós somos pessoas que precisam pensar nisso. A lei que nos condenava foi cumprida em Cristo, mas ela não tira de nós, não deve tirar de nós o sentido de que Deus nos chamou para que nós vivamos em santificação, vivamos em mudança de vida. Paulo diz isso em vários dos textos, em Colossenses, capítulo 3, olhando para as coisas do alto. Nós passamos a viver para o Senhor, nós vivemos para o Senhor. Ele vai dizer isso em Efésios, em Romanos. Nós somos convidados a viver para o Senhor, porque, muito embora nós não estamos mais no caminho da lei, nós devemos olhar para os mandamentos do Senhor e nos apropriarmos da graça que recebemos para sermos parecidos com Deus. Nosso alvo é ser parecido com Jesus. Essa deve ser a nossa meta espiritual, santificação, e as pessoas devem ver isso em nós. Segunda lição para nós, que nós podemos extrair desse texto que o apóstolo Paulo nos mostra, é que nessa união com Cristo, nós somos chamados a viver para o Senhor. Essa é uma luta, queridos. E nós precisamos reconhecer isso. É uma luta agradar a Deus. Porque a minha natureza milita contra a lei de Deus, diz Paulo em Romanos 7. A minha natureza, ela briga com a vontade de Deus, ela luta com a vontade de Deus. Porque o bem que eu quero eu não consigo, mas o mal que eu abomino eu pratico. Entretanto, quando eu luto para viver para o Senhor, eu vou sempre reconhecer isso como meta na minha vida. Então a pergunta para o meu coração e para o seu nessa noite: como você se sente ao pecar?
Como você se sente sabendo que você e eu desobedecemos a Deus, desonramos a Deus, quebramos a sua lei? Isso é muito importante, porque o modo como nós nos sentimos, como o nosso coração se arrepende, como o nosso coração se entristece, como o nosso coração chora pelo pecado e pelas coisas que nós praticamos, é que nós podemos voltar para o caminho, é que nós podemos convergir de novo, redirecionados para a finalidade de agradar a Deus, que esse é o nosso fim principal. Ou seja, nós sabemos e precisamos compreender isso, que nós fomos chamados para a glória de Deus, para agradá-lo, mas não são poucas as vezes que nós o ofendemos, que nós desagradamos o Senhor. E o caminho para que nós continuemos fazendo a sua vontade é o arrependimento. É o nosso coração, o nosso sentimento, a tristeza que por vezes vem sobre nós, abate-nos por saber que nós desagradamos aquele a quem nós dizemos amar. É muito triste isso para mim. Saber que você, eu, nós confessamos esse amor, mas quantas vezes nós entristecemos a quem nós amamos, o nosso Senhor? Então o caminho para que nós retomemos essa direção de agradar o Senhor, de deleitar-se nele, de fazer com que ele seja honrado em nós, é que nós reconheçamos as nossas imperfeições, é que nós clamemos para que o Espírito do Senhor nos ajude a vencer o dia mau, é que nós clamemos e busquemos que o Senhor nos ajude a que nós sejamos revestidos de toda a armadura de Deus para aguentar o dia mau, suportar o dia mau. E quando vez ou outra tropeçarmos, cairmos, pecarmos, nós somos convidados a reconhecer os nossos pecados e a voltar para o Senhor. Que todo homem piedoso, diz o Salmo 32, dirigirá ao Senhor súplicas e o Senhor perdoa os pecados. Isso é importante. Terceira lição para a gente pensar: Cristo vive em nós. Isso é uma coisa extraordinária, queridos. Cristo vive em nós. E o desejo do nosso coração, do meu coração, é que ao perceber isso, que Cristo vive em nós, que nós somos amados por Deus, saber que Ele se entregou por mim, por você, deve nos mover, deve nos mobilizar a uma compreensão, a um entendimento, a um desejo de viver para o Senhor. Com alegria de coração, com prazer no Senhor, sabendo que às vezes somos desanimados pelas lutas, abatidos pelos pecados, pelos erros, pelas falhas, mas o nosso desejo é que o Senhor venha restaurar a nossa alegria, porque Ele vive em nós. Eu sei que não é fácil ser crente. Sei que não é fácil viver a experiência de amar Jesus nesse mundo, mas nós não podemos permitir que as circunstâncias, os dissabores, as dificuldades desse mundo roubem de nós a alegria de viver para o Senhor. E como consequência disso, o nosso desejo deve ser estar cheio dele, encher-se de Jesus, encher-se de Deus, encher-se do Espírito Santo. Encher-se do Espírito Santo. Por fim, esse amor que Paulo manifesta, mostrando que Jesus se entregou por mim e por você, é o amor que deve nos levar a servi-lo em toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Aliás, é esse amor que Romanos garante que ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Nem a vida, nem principado, nem potestade, nem coisa do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade. Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Queridos, esse amor que um dia nos chamou e nos alcançou e nos fez
pela sua graça, seus filhos, sua igreja, seu povo. É o amor que nos assegura que nós não devemos ter medo, inclusive na morte, porque ninguém pode nos separar do amor de Deus. Ninguém, nem mesmo a morte. Ela baterá na minha porta, ela baterá na sua porta. Eu não sei como vai ser. Eu não sei se eu vou morrer dormindo, se eu vou cair no chuveiro. Eu não sei se eu vou ficar sozinho numa UTI. Eu não sei o que vai ser. A gente vai envelhecendo, a gente vai pensando nesses trem. Eu não sei como será, mas eu sei de uma coisa, que nem mesmo a morte me separar do amor de Deus que está em Cristo. Isso é certo. Eu não sei como os meus olhos se fecharão, como eu partirei desse mundo, de que forma eu vou cair, se um AVC, um infarto, se vai ser numa UTI, ou no meu quarto, ou no banheiro, ou dirigindo, eu não sei. Eu sei de uma coisa, a morte para mim não é o fim, porque ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém. E isso é a razão da minha garantia e da minha certeza de estar com Ele para sempre. Ou seja, essa união que eu desfruto agora, ela não é só para esse presente, ela não é só por esse instante, mas ela também é por toda a eternidade. Toda a eternidade. Ninguém vai me separar de Deus, porque eu fui comprado por Cristo Jesus. Estou unido a Ele. Estou unido a Ele. A morte não é o nosso fim. Não é o nosso fim. Nosso fim é a ressurreição gloriosa dos nossos corpos, quando o nosso Rei Jesus voltar e buscar a sua igreja triunfante para viver com Ele para todo o sempre. Esse é o nosso fim. Esse é o nosso fim. O fim glorioso. E louvado seja Deus, porque nós já conhecemos o fim da história. Já conhecemos o fim da história. O fim da história é a igreja triunfante, a igreja vitoriosa, a igreja com Cristo em toda a eternidade, para todo sempre. Porque o Pai tem muitas moradas para os seus filhos. Que Deus nos abençoe. Deus abençoe o Caleb, que a nossa vida seja uma vida de serviço, de amor ao Senhor, na convicção de que ninguém nos tira dele, de que nós somos dele, que nós devemos viver para a sua glória, esvaziando-se de nós mesmos e andando nesse mundo, compreendendo esse amor de Cristo que se entregou a mim e a você, para que nós pudéssemos ser o seu povo, assegurando-os a mim e a você, inclusive a vitória sobre a morte. Deus nos abençoe.